Bom dia, irmãos queridos, neste domingo de ressurreição. Feliz Páscoa para toda a Missão Belém. Bom dia, queridos irmãos, nesse dia santo, nesse domingo santo. Feliz Páscoa a cada um da Missão Belém, em qualquer lugar esteja. Seja esse o dia da ressurreição que vence toda a escuridão. E hoje, no domingo de Páscoa, meditaremos juntos o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 1 a 12. Por que procurai entre os mortos aquele que vive? Essa é a pergunta que o anjo faz às mulheres e a nós também. Vamos vencer a paralisia de olhar para baixo, para o túmulo da morte, e levantemos nossos olhos para o alto, para a luz da perene ressurreição. Esses 3 dias condensam, sintetizam e explicam toda a história da humanidade e seu sentido último. Mesmo que a paixão de Jesus ainda continue no mundo, no seu corpo que somos nós, ela está sempre unida à ressurreição. Não existe mais morte sem ressurreição. Precisamos ter olhos que enxergam esse mistério mais real do que o ar que respiramos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas, ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus, e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os 2 homens disseram: "Por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar o 3º dia." Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram estas coisas aos apóstolos, mas acharam que tudo isso era desvaíro e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por que procurai entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Jesus ressuscitou. É o grito de Maria Madalena e de suas companheiras. Jesus ressuscitou. É o grito dos discípulos de Emaús. Jesus ressuscitou. É a resposta dos apóstolos reunidos no cenáculo. Jesus ressuscitou. É o grito que hoje deve sair do nosso coração. Um anjo removerá a pedra por nós e veremos a verdade das coisas. Entenderemos o sentido de tanto sofrimento que nessa semana passamos. Entenderemos que o amor nunca morre, é imortal. Depois de ter meditado a paixão e morte de Jesus, vamos agora fitar os olhos na luminosa ressurreição de Jesus. Antes de mais nada, precisa se colocar na pele dos pobres discípulos que viveram ao vivo a cores todos estes acontecimentos, terrivelmente concretos e ao mesmo tempo totalmente novos, diferentes de qualquer outra coisa que um ser humano possa viver ou pensar nessa terra. Essas testemunhas oculares
que viram, ouviram, tocaram o ressuscitado são pessoas simples, às vezes analfabetas, sem grandes estudos teológicos, e sua espontaneidade torna ainda mais transparente a incrível e inimaginável verdade da ressurreição. Encontramos suas histórias no final dos Evangelhos ou no início dos Atos. Vale a pena ler todos esses relatos com curiosidade e profundidade. A ressurreição nos deixa estarrecidos. O que significa que Jesus ressuscitou? Sua ressurreição é igual àquela dos médicos que dão uma descarga elétrica ou uma injeção de adrenalina, ou fazem uma potente massagem no peito de uma pessoa que acabou de morrer. Ressuscitou igual Lázaro, ou o filho da viúva de Naim, ou a filha de Jairo, e depois voltou a morrer de novo, igual todos e para sempre? Como foi a ressurreição? Como era o ressuscitado? Como é possível que uma mulher santa e apaixonada, como Maria Madalena, não o tenha reconhecido, apesar de ter vivido 3 anos ao seu lado, junto a todos os outros apóstolos e discípulos? Como é possível que os discípulos de Emaús não o tenham reconhecido, mesmo andando o dia inteiro com ele, lado a lado, conversando? Como é possível que os apóstolos não o tenham reconhecido quando lhes apareceu na beira do mar? Como é que seu corpo atravessa os muros e no mesmo tempo come peixes, da mesma forma de sempre, e se deixa tocar em suas chagas como qualquer ser humano? Se a morte de Jesus nos faz nascer infinitas perguntas, ainda mais a ressurreição. Vamos analisar alguns elementos desse evento extraordinário. O Evangelho fala claramente: foi sepultado, e considera isso como parte integrante da prova da ressurreição. Claro que um sepulcro vazio não é a prova total, mas é o primeiro degrau. Madalena e João, vendo o sepulcro vazio, não pensaram na ressurreição, e sim no roubo. Somente depois entenderam. Porém, na mentalidade hebraica, que é a nossa também, não teria sido possível ressuscitar se o corpo tivesse ficado apodrecendo no túmulo. Para os judeus e para qualquer pessoa normal, o sepulcro com o cadáver é a prova mais clara que não aconteceu ressurreição nenhuma. Verdade que o corpo ressuscitado é bem diferente do corpo que morreu, mas é o mesmo, como a semente e a planta. Portanto, da mesma forma que é impossível haver uma espiga enquanto o grão não morre, assim é impossível haver o corpo ressuscitado se o mesmo ainda está sepultado e apodrece. Olhando com os olhos profundos da fé do Antigo Testamento, encontramos o famoso Salmo 16. Não abandonarás a minha vida na mansão dos mortos, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Na base dessa profecia, os primeiros discípulos compreenderam a ressurreição. Para os judeus, não sofrer a corrupção significa exatamente ressuscitar. O terceiro dia. Quem está acostumado a se debruçar na Bíblia Sagrada, bem sabe que esta expressão, terceiro dia, significa um tempo novo, uma era nova, um mundo novo. O terceiro dia não é uma data cronológica, mas teológica. É o dia de um acontecimento que se tornou para os discípulos a reviravolta decisiva depois da catástrofe da cruz. Como explica o nosso Papa Bento XVI, esse dia afunda suas raízes na história verdadeira. O terceiro dia é verdadeiramente o dia do primeiro encontro com o Senhor ressuscitado. Os acontecimentos desse terceiro dia
foram tão fortes, tão decisivos, tão extraordinários, que deram origem a um novo sábado, chamado domingo. A ressurreição de Jesus era, para os primeiros cristãos, algo que não podia ser comparado com nada do passado, ou do presente, ou do futuro. A ressurreição era o real pivô da história humana e da salvação. Joseph Ratzinger assim expressa essa intuição. É evidente que só um acontecimento de um poder impressionante podia provocar a renúncia do sábado e a substituição pelo domingo, pelo primeiro dia da semana. Só um acontecimento que tivesse se imprimido nas almas com uma força sobre-humana podia fazer nascer uma mudança tão central da cultura religiosa da semana. Para isso, não bastariam simples especulações teológicas. Para mim, a celebração do Dia do Senhor, que desde o início caracteriza a comunidade cristã, é uma das provas mais fortes de que em tal dia aconteceu algo de extraordinário: a descoberta do sepulcro vazio e o encontro com o ressuscitado. As reações dos apóstolos e dos discípulos são susto, espanto e medo. Veja a reação de Maria Madalena e das outras mulheres no dia da ressurreição. Saíram e fugiram longe do sepulcro porque estavam tremendo e fora de si. Na aparição aos apóstolos se diz, eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Esta é a primeira reação humana. A dificuldade em acreditar. Mas eles não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. A alegria vem junto com o susto. A incredulidade que pede provas. Veja a experiência de Tomé. Quer colocar o dedo nas chagas antigas. Grande testemunho que Jesus é realmente o crucificado ressuscitado e leva consigo as chagas também na luz da sua glória. A dificuldade de reconhecer que é Ele. Veja a experiência dos discípulos de Emaús. A progressiva consciência. Veja a experiência de Maria Madalena, que confunde Jesus com o jardineiro e o reconhece somente quando ele pronuncia o seu nome. A grandíssima alegria. Estavam com medo, mas correram com grandíssima alegria. A experiência que fazem é novidade total. Como quando Jesus entra de porta fechada. E no mesmo tempo é normalidade, como quando Jesus come junto com eles os peixes, sentado à mesa. Entusiasmo interior, coração abrasado. Não ardia o nosso coração no peito quando ele nos explicava as Escrituras, como falam os discípulos de Emaús? Nova luz e nova compreensão. Jesus ressuscitado abriu-lhe o Espírito para que compreendessem as Escrituras. Os efeitos são inacreditáveis. Este punhado de homens simples e sem estudo fundam a maior e a mais duradoura organização que o mundo tenha conhecido nestes 2000 anos, a Igreja. Como pensar que estes homens, duros e tardos de coração, poderiam vencer o Império Romano e desafiar os séculos de história? Nessa altura, repetimos o que falamos no começo. Quando falamos de ressurreição, não entendemos minimamente o que se fala hoje na clínica médica, ou seja, a reanimação de um cadáver, logo após sua morte clínica, através de massagens, choque, injeções. Todos sabem que essas pessoas voltarão a morrer depois que os médicos fizeram milagres por elas.
Portanto, é inútil pensar na ressurreição como um fenômeno natural que algumas narrações fantasiosas e completamente fora da realidade tentaram nos passar desde os tempos antigos. Como a historinha que Jesus, depois de ter sido crucificado e deposto no sepulcro, teria acordado e saído com suas pernas, teria ido à procura de Maria Madalena e vivido com ela o restante de sua vida. Tudo é possível inventar, mas a nossa fé não se apoia em cima de fábulas mirabolantes, e sim em cima dos textos do Santo Evangelho. As testemunhas oculares, Pedro, todos os 11 apóstolos, Maria Madalena e suas companheiras, os discípulos de Emaús, o próprio Paulo, afirmam claramente com suas narrações que a ressurreição de Jesus não tem nada a ver com a ressurreição de Lázaro e dos outros que citamos. Com sua ressurreição, Jesus foi elevado a um estado de vida totalmente novo. Jesus foi elevado a uma vida não mais submetida à morte. Muito mais poderíamos dizer, mas vocês podem aprofundar utilizando os links da Semana Santa. E com essas reflexões no coração, vamos ouvir novamente o trecho que hoje meditamos. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas, ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus, e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os 2 homens disseram: "Por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar o terceiro dia." Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram estas coisas aos apóstolos, mas acharam que tudo isso era desvaíro e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa admirado com o que havia acontecido. Vamos parar um minuto para anotar as frases que mais falam ao nosso coração e escolher um propósito que nos ajude a viver como ressuscitados, com a alegria perene de Jesus no nosso coração.
ressuscitou. Paz e alegria a todos. A nossa vida não é mais a mesma. Paz e alegria a todos. E o povo que andava nas trevas viu uma intensa luz, teu clarão, tua glória a resplandecer, novo povo a trilhar, um caminho aberto por tuas mãos, obra nova, enfim, já podemos ver nova criação. Somos nós este povo alcançado por tua luz, fruto da tua obra na cruz. O Senhor nosso Deus, que merece o louvor, todo nosso amor, é o Rei que venceu, ao Cordeiro a vitória, poder, honra e glória ao Senhor. Um só canto pra teu louvor. Tua igreja, tua esposa celebra o teu amor. Soberano, majestoso, glorioso, vencedor. Todos juntos, povo em festa, banquete que não findará. Um só canto pra teu louvor. Tua igreja, tua esposa celebra o teu amor. Soberano, majestoso, glorioso, vencedor. Todos juntos, povo em festa, um banquete que não findará. Ressuscitou.